Bom dia, meninos. Mais uma aula começando. Nossa aula de hoje é sobre a flexão do substantivo, grau e número. A aula passada nós falamos sobre a flexão de gênero, masculino e feminino. E hoje nós vamos falar sobre a flexão de grau e número. Só recordando que a matéria é para ser feita as atividades no caderno de gramática. A aula de hoje é de gramática. Substantivo. Quando empregamos o substantivo, estamos nomeando um objeto. Então, podemos pegar como exemplo a palavra livro. Quando nós pegamos a palavra livro, ela está na sua forma originária, na sua forma primária. E aí, o que nós vamos trabalhar agora é justamente isso, o grau desse substantivo. Então, se eu pegar esse substantivo livro como base, e eu quiser falar que ele está no aumentativo ou no diminutivo, eu vou usar palavras para acrescentar isso. Ou eu vou pôr sufixo e melhorar isso, ou eu vou deixar ele com outras palavras caracterizando. Então, eu posso falar assim, ó, livro grande, livro pequeno, livrinho, ou livreco, ou livrão. Então, isso é o que nós vamos trabalhar agora, o grau. Lembrando que algumas palavras, alguns substantivos, eles têm valor expressivo sintéticos. O que significa isso? Significa que eu posso usar ele de uma forma carinhosa, com ternura, com admiração. Como, por exemplo, quando eu falo assim, ô filhão, vamos fazer uma atividade juntos. Então, o filhão, nesse caso, é carinhoso, é uma forma de amor, de expressar. Ou quando eu falo assim, ó, vamos na casa da vozinha, vamos lá ver a vovozinha. Então, quando eu falo essa expressão, o aumentativo ou diminutivo nesse contexto, eu estou usando admiração, ternura. Ou quando falo assim, nossa, o jogo desse final de semana foi um jogaço. Então, assim, é algo enaltecendo este substantivo. Mas eu também posso usar um modo pejorativo. Quando eu uso ironia, desprezo, quando eu falo assim, ô queridinha, você mesmo, presta atenção na atividade. Nota que a queridinha, ela foi irônica. Não foi isso que eu quis dizer, mas eu usei o queridinha como se fosse a comunicação. A mesma coisa eu posso falar assim, vamos ali naquele escritóriozinho para ver o que ele vai fazer para mim. Nota que escritóriozinho ficou com um desprezo. Ele escreveu um texto e publicou naquele jornaleco. Então, o aumentativo, ele também vai ter esse valor expressivo. A formação do grau. Aqui, eu vou trabalhar com o substantivo analítico. O que é isso? A forma analítica, então o substantivo, quando ele está na sua forma analítica, eu vou acrescentar ao substantivo um adjetivo. Então, como assim? Lembra que eu tive o livro grande? Então, livro grande, livro pequeno. Então, eu vou acrescentar a esse substantivo um adjetivo, e é esse adjetivo que eu acrescentei que vai falar se eu estou falando de um livro grande ou de um livro pequeno. Então, olha, o aumentativo pode ser feito com as palavras enorme, grande, imenso. Então, eu vou pegar o substantivo que eu quero e acrescentar essas palavras. Ou eu posso usar a mesma coisa para o diminutivo. Eu posso usar insignificante, minúsculo, pequeno. Com quem? Com o substantivo. Exemplo, copo grande, copo pequeno. Pedra colossal, pedra minúscula. Tá vendo que eu vou usar aqui o substantivo e vou acrescentar a este substantivo os adjetivos que vão falar se ele está no aumentativo ou no diminutivo. O que é isso? Grau analítico. Eu vou usar duas palavras para informar o grau que eu quero. Então, pedra minúscula, pedra enorme. Trabalho insignificante, trabalho enorme. Vaso enorme e vaso fino. Já quando eu estou trabalhando com o substantivo sintético, o que eu tenho? Na forma sintética, há um acréscimo. Só que esse acréscimo já não é mais de uma outra classe gramatical, não é de uma outra palavra. O acréscimo aqui é feito através do sufixo. E o que é o sufixo? Sufixo é um pedacinho de palavra, que são morfemas, que eu vou acrescentar ao radical da palavra para formar
o aumentativo ou o diminutivo. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, o substantivo na sua forma primitiva. O primeiro nome que eu dei, sem ter feito derivação dele. Vamos pegar, por exemplo, flor. A palavra flor, ela está no seu primitivo, ela é a primeira, é a única, só ela, né? Então, é o substantivo primitivo. Não houve derivação ainda. Então, vamos supor que agora eu quero fazer o acréscimo de um sufixo para falar se ela está no diminutivo ou no aumentativo. Eu vou colocar o diminutivo. Então, eu tenho a flor, mais o sufixo para usar o diminutivo. Flor e zinha. Zinho aí é o diminutivo da palavra flor. Então, isso é a formação do substantivo aumentativo ou diminutivo sintético. Aqui eu trouxe para vocês alguns sufixos para dar essa ideia de que houve um aumentativo e um diminutivo. Eu não vou ler todos o quadro para não ficar muito cansativo, mas vamos colocar, por exemplo, eu vou escolher aqui o zarrão. Zarrão é o meu sufixo de aumentativo. Aumentativo, aí eu vou pegar o homem. Quem que é o homem? O radical, o primitivo, o substantivo. Peguei o primitivo, acrescentei a ele o sufixo zarrão. Então, ficou homem-zarrão. Vamos fazer a mesma coisa com o sufixo diminutivo. Então, o sufixo diminutivo é a mesma coisa. Eu tenho inho. Ó, o meu sufixo aqui é o inho, e aí eu quero o meu substantivo, caderno. Ó, caderno. Eu vou tirar aqui do meio eu tinha o O, lembra que eu tinha o O aqui? Então, eu tirei porque é a vogal temática, não me interessa, eu quero só o radical. Acrescentei a esse radical o meu sufixo, caderninho, e assim eu vou formar o aumentativo e o diminutivo com o meu substantivo sintético. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, o grau normal, menino, e aí eu tenho o grau aumentativo e o diminutivo nas duas formas, analítica e sintética, analítica e sintética. Então, olha só, grau aumentativo de menino analítico, eu tenho o substantivo, né, mais o adjetivo. Esses dois juntos, eu tenho a forma analítica do menino grande. Então, menino grande. Vamos transformar isso agora na parte sintética. O que é o sintético? Eu pegar o nome do menino, né, o menino, tirar a vogal temática, né, o masculino e o feminino aqui, eu tirei e coloquei o ão, que é o sufixo. Então, eu tenho a forma sintética, meninão. Então, a forma analítica do grau aumentativo do menino é menino grande e o sintético, meninão. A mesma coisa vai acontecer agora com o grau diminutivo. O analítico eu faço com o substantivo mais o adjetivo. Eu tenho menino pequeno. Menino pequeno é igual a menininho. Aqui eu tenho a forma analítica, aqui eu tenho a forma sintética. Como é que eu fiz a forma sintética? O mesmo jeito que eu fiz o aumentativo. Eu peguei o radical da palavra menino, tirei a vogal temática de masculino e acrescentei aqui o meu sufixo. Então, eu tenho menininho. Então, é dessa forma que eu faço o grau aumentativo e diminutivo nas duas formas, analítica e sintética. Formas especiais. As formas especiais são aqueles substantivos que, com o tempo, eles adquiriram um significado próprio. O que significa isso? Exemplo. Alguém criou uma palavra, um objeto. Esse objeto ganhou um nome, e esse nome, com o passar do tempo, se incorporou ao próprio objeto. Quer ver um exemplo prático? Caldeirão. A pessoa olhou para o objeto e colocou o nome de caldeirão. Não existe uma forma sem ser o aumentativo para essa palavra. Então, como não existe uma forma específica para essa palavra, ela ganhou, com o passar do tempo, um significado
próprio, que não é mais considerado nem aumentativo e nem diminutivo, é o próprio nome do objeto. Não existe uma forma para o aumentativo e diminutivo. É por isso ela é chamada de forma especial. Trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui, eu tenho os exemplos dessas formas especiais. Vamos recordar, as formas especiais não têm valor expressivo sintético, como eu coloquei para vocês, filhinho, querida, vovozinha, filhão, jogaço. Aqui nesse caso, o próprio nome já foi incorporado, ela ganhou com o passar do tempo uma característica própria, é dela, só existe ela. Então não tem maior, não tem menor, é a própria forma. Exemplo, é célula, o globo, a gotícula, o opúsculo, o óvulo, a película, o retículo e o versículo. Então, nesse caso aqui, todos esses exemplos são os exemplos de formas especiais. Flexões de número. Então, nós já vimos a flexão de gênero, de grau, e agora o último, a flexão de número. O que é a flexão de número? A flexão de número é quando eu tenho o singular e o plural. Então, eu tenho livro, cadeira e caderno, singular. Livros, cadernos e cadeiras, plural. Então, é isso que nós vamos ver agora. Regra geral, eu acrescento S para a formação do plural. Isso é a regra geral. O que é a regra geral? A regra geral é que quando a minha palavra terminar em vogal, quais são as vogais? A, E, O, I, U. Então, vogal a 5. A, E, I, O, U. Então, A, E, I, O, U, as vogais. Lembra que nós fizemos uma separação na sala? Eu tenho as vogais e as semivogais. Então, vogais A, E, I, O e as semivogais I e U. Agora, aqui são todas. É a classe geral. Então, minha palavra terminou com vogal, acrescento S. Se minha palavra terminar com ditongo, também acrescento S. Mas o que é ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Então, o encontro de um A, E, O com um I e um U. Exemplo, papai. Na palavra papai, eu tenho um ditongo. Onde está o ditongo? O encontro do A com o I. Papai. Quando eu fizer o plural, eu vou acrescentar S, regra geral. As palavras paroxítonas também são feitos com o acréscimo do S. O que é uma palavra paroxítona? Já vou aproveitar e falar da oxítona que está aqui embaixo. As palavras têm tonicidade, as palavras têm as sílabas fortes, são as sílabas tônicas. Então, a posição dessa sílaba tônica na palavra é que vai me indicar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos pegar como exemplo aqui a palavra menino. Então, menino tem 3 sílabas. Então, a última sílaba for a mais forte, essa sílaba é oxítona. Então, menino, se o no for a sílaba mais forte, essa palavra é oxítona. Última, penúltima. Se for ni, meni, se a penúltima sílaba for mais forte, ela é paroxítona. E se a antepenúltima, que é o me, for mais forte, ela é proparoxítona. No caso de menino, nós temos uma paroxítona. Menino. Sílaba tônica é a sílaba que vai. Nem sempre ela vai estar acentuada. Nós vimos isso em regras de acentuação, não sei se vocês se lembram. Senão, depois a gente pode falar sobre isso. Então, como é que eu faço a regra? Aqui é a regra geral. Acrescento-se S. Existem exceções? Muitas. E é isso que nós vamos ver agora. Exemplo. Aqui eu tenho vários exemplos de regra geral, mas eu não vou ler todos para não ficar cansativo. Vou ler só alguns e trazer algumas peculiaridades para vocês. Então, eu tenho aqui abacaxi, terminou em vogal, acrescento S, abacaxis. Eu tenho, terminou em A, vogal, acrescento S, cartas. Eu tenho aqui, terminou em E, vogal, acrescentei S, dentes. Eu tenho aqui ditongo, acrescento S. Então, eu tenho o encontro de uma vogal e uma semivogal, e aí eu tenho, acrescento S. Aqui, eu tenho um ditongo de novo, um E e um I, acrescento S, reis. E aqui também, ó, troféus. Ai, olha que interessante. Muitas pessoas
falam o plural de troféu, troféis. Por quê? Porque faz uma confusão. Algumas pessoas acreditam que o troféu termina em L. Então, tem uma regrinha para terminações L. Então, nós vamos ver daqui a pouco. Então, troféu, como é que eu faço o plural, professora? Eu só acrescento S. Por que eu só acrescento S? Ora, bolas, ele terminou em U. Então, qual que é a regra geral? Se a minha palavra termina em vogal, eu simplesmente acrescento S. Então, nada de falar por aí troféis. Então, se você participou de um campeonato e ganhou vários prêmios, dentre dele você ganhou vários troféus. Plural dos substantivos terminados em ão. Há uma regrinha para isso? Sim, vários. Nós vamos ver agora que há algumas exceções, tá? A maior parte das palavras terminadas em ão, ao irem para o plural, elas vão ser ões. Então, olha, botões, canções, frações, procissões, sabichões. Então, a palavra termina em ão, eu faço o plural com ões. Algumas palavras terminadas em ão, viu, que continua com ão, elas viram com ães. Então, olha, alemães, capitães, guardiães, pães, tabeliães. Então, a terminação dos substantivos ão também podem virar ães. Como é que eu sei disso? Sabendo, né? Tem uma regra para falar, igual, minha palavra terminou com L. Nesse caso, saber, é igual cidadão. Muitas pessoas colocam cidadãs, e não é cidadãos, né? É uma questão de saber e pronto. Plural dos substantivos terminados em consoantes. O que são consoantes? Consoantes são todas as letras que sobraram se eu tirei as vogais. Se eu tirei A, E, I, O, U, o que sobrou são consoantes. Então, como é que eu faço o plural dos substantivos terminados em consoantes? Então, existem algumas regrinhas para algumas letras específicas. Então, eu tenho aqui o R, o Z e o N. Então, minha palavra terminou em R, Z e N, eu vou acrescentar S. Então, ó, açúcar, açúcares, né? Vou acrescentar S. Cartazes, cones, feitores, gizes, mares, pilares, rapazes e vezes. Então, meu plural terminou em R, Z e N. Eu vou acrescentar es. Substantivos oxítonos. Então, eu tenho substantivos oxítonos terminados em S. Então, o meu substantivo é oxítono. Vamos recordar o que é oxítono? Oxítono, a última sílaba é a mais forte. Então, o meu substantivo é oxítono. Terminou em S, eu vou fazer o plural acrescentando S. Mas, se não forem, aqui tem um O, tá? Se não forem oxítonos, aqui é se não forem oxítonos, né? E eles forem paroxítonos ou proparoxítonos, eles não vão variar. O que significa isso? Vamos para a prática para você prestar atenção? Olha, ananás, eu tenho aqui uma palavra oxítona. Como é que você sabe disso? Simples. Nanás é a última sílaba. Só para confirmar, ananás é abacaxi, tá? Então, ó, ananás. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é o nas. Então, se a minha palavra terminar em S e ela for oxítona, eu acrescento es, ó. Ananás. Inglês, tá vendo que essa palavra aqui é oxítona? Olha, ela é oxítona, terminou em S, e aí quando ela for para plural, acrescentam-se S. Mas, olha só aqui o Atlas. Atlas, qual é a sílaba tônica? O A. Então, Atlas não é oxítona, Atlas é paroxítona. Então, como é que eu faço o plural? Quando a minha palavra não for oxítona, eu vou acrescentar nada. Como é que eu faço o plural? Acrescentando um caracterizador, ó. Atlas, os atlas. A mesma coisa para o lápis, ó. Lápis, os lápis. A mesma coisa aqui para o vírus, ó. Vírus, os vírus. Então, quando a minha palavra for oxítona, eu acrescento es.
né? Ó, lilás, lilazes, acrescentei o S. Aqui, nesse caso, a minha palavra não é oxítona e nem é paroxítona. O que que a minha palavra é? Paroxítona. Então, eu tenho 3 sílabas. Ó, oxítona, quando é a última sílaba. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Notem vocês que eu tenho aqui uma proparoxítona. Ônibus, como é que eu faço o plural? Do mesmo jeito da paroxítona. Eu acrescento um caracterizador. Ônibus, os ônibus. Pires, paroxítona, os pires. Retrós, oxítona, retroses. Revés, oxítona, reveses. Tranquilo, né? Agora, substantivos terminados em al, el, ol e ul. Notem vocês que eu não tenho o il, tá? Por quê? Porque ele tem uma regra própria, uma regra só para ele. Então, se o meu substantivo terminou em al, el, ol e il, ul, eu vou trocar esse L por is. Eu vou tirar o L e acrescentar is. Álcoois, animais, anzóis, faróis, móveis, níveis, papéis, tá vendo? Então, eu termino aí, ó, papel, eu tiro L e acrescento o is, papéis, ó, pastel, pastéis. Então, toda vez que o meu substantivo terminar em al, el, ol e ul, eu vou substituir o L por is. Agora, eu tenho os oxítonos, ó. Tá vendo como é importante eu lembrar do que era um oxítono? Eu tenho os oxítonos terminados em il, uma regra própria, tá vendo? O que que acontece? Eu troco L por S. Quando? Quando o meu oxítono terminado com ele. O que que é oxítono? A última sílaba é a mais forte, a sílaba tônica. Então, eu tenho, ó, ardil, ardis, barril, barris, viu? Eu tiro L e acrescento S, ó. Tirei o L do canil, canis. Covil, covis. Redil, redis. Substantivos paroxítonos, viu? Agora eu tenho paroxítonos quando penúltima sílaba é a mais forte, terminados por il. Aqui, nesse caso, agora, eu vou tirar o il da palavra. Olha, eu vou substituir o il por eis. Então, eu vou tirar. Então, eu tenho, por exemplo, ágil. Eu tiro esse L, ágil, e acrescento eis, ó. Ageis. Eu tiro o il do débil, viu? Eu vou tirar a sílaba toda. Il, a sílaba toda, ó. O I e o L, eu vou tirar os dois. E vou colocar, acrescentar eis, ó. Débil, débis. Difícil, tirei o il. Difíceis. Dócil, dóceis. E erétil, eréteis. Fósseis, mísseis, répteis, projéteis e úteis. Notem que eu vou tirar de todos o il e acrescentar o eis. Plural dos substantivos terminados em zinho, ó, zinho e zito. E olha que interessante, essa forma aqui agora, eu vou passar a palavra para o plural, retirar o S e acrescentar o meu sufixo. Como assim, professor? Olha, eu tenho a palavra, por exemplo, anelzinho. Como é que eu fiz esse plural do anelzinho? Eu pego a palavra anel e ponho ele no plural, anéis. Eu tiro o S e acrescento o sufixo. Então, eu pego a palavra anei mais o sufixo. Vai ficar anéisinhos e não anéisinhos, tá? A mesma coisa com balão, olha. Balão, eu passo ele para o plural, tiro o S, ó. Balões, aí eu tiro o S, mais o zinho, ó. Balõezinhos. O bar a gente fala muito errado, tá? Olha só, barezinhos, nós falamos barzinhos, barzinhos. Então, nós engolimos uma letra quando nós falamos. Então, o bar, qual é o plural de bar? Bares, lembra? O R, quando termina com R, eu acrescento o S. Eu pego o baré, tiro o S,
E vou juntar o meu radical com o meu sufixo e vai ficar barezinhos. Então, nós não vamos para o barzinho, nós vamos para o barezinhos, tá? Cão, cãozitos. Por quê? Porque aqui é zito, não é cãozinho. Nós falamos cãozinho também, mas não é. Qual é o plural de cão? Cães. Então, eu vou pegar o radical, tirar o S, vou pegar o zito, que é meu sufixo, e vou cãezitos, colarzinhos, coronéisinhos, fogõezinhos, mulherezinhas. Olha que legal, aqui a gente fala mulherzinha, mulherzinha. Mulher, qual é o plural de mulher? Mulheres. Eu tiro S, acrescento zinhas, então fica mulherezinhas. Pãezinhos e papeizinhos. E chegamos ao fim de uma aula muito gostosa, mas não findada. Substantivos, plural de substantivo, é muito extenso. Nós ainda temos o plural dos substantivos compostos. Eu não trouxe para vocês porque o substantivo composto ele é cheio de regrinhas, cheio de exceções e muito complexo para nós trabalharmos junto com os outros, com o grau e o número. Então fica para uma próxima aula para a gente fechar substantivo e ir para um outro conteúdo. Queria parabenizar, começar parabenizando os segundos anos pela participação, quase que massiva nas aulas. Parabéns, continuem assim. É muito importante a presença de vocês na aula. Como vai fazer a atividade? Fazer o cabeçalho completo. Tem pessoas ainda que estão mandando as atividades sem cabeçalho, mas alguns alunos do segundo ano mandaram melhor ainda do que eu tinha proposto, e é essa proposta que eu quero fazer para vocês agora, para todos. Cabeçalho completo, o nome da escola, o seu nome, a série, a data e a atividade que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, Colégio Estadual Joaquim Ricardo Teixeira, Língua Portuguesa, Luzia Keller, dia 27, seu nominho bonitinho e atividade 6. Ficou ótimo. Por quê? Porque se você não tiver entregue qual atividade, eu não preciso ficar lendo todas as atividades anteriores para saber qual é a sua. Rapidinho eu olho e já sei como que eu vou corrigir, qual é a planilha que eu vou colocar o seu nome. Então, parabéns, obrigada por me ajudar a organizar o meu trabalho. Copiar perguntas e respostas. Até hoje tem aluno me perguntando, professora, é para copiar o texto? Não, perguntas e respostas. E enviar para o meu e-mail, que é mais fácil para eu corrigir, tá bom? lu.keller@hotmail.com. Um cheiro, fique com Deus e até a próxima. Bye!